vamos dar seguimento a mais uma aula. Estávamos falando lá, vamos fazer um breve, como é que eu posso dizer? Resumo da aula passada, que foi que falamos, professora. Falamos ali sobre o processo de modernização, a idade moderna, as transformações que ocorreram no meio para que as pessoas pudessem buscar ali conforto de alguma forma, tudo bem? Foi mais ou menos isso que nós falamos. Falamos da evolução das pessoas, que nós utilizamos ali a expressão modernidade para se adequar a coisas novas. Relembramos também questão de roupa, questão das casas, falamos também sobre o que mais, professor? Falamos sobre a questão da modalidade de ensino e chegamos na questão das monarquias, tudo bem? Então, fizemos essa evolução, falamos ali das monarquias e dentro dessas monarquias surgiu os estados nacionais, falamos sobre centralização e fortalecimento dos reinos, que foi marcado por conflito, negociações, assim como falamos da centralização política que ocorreu em ritmos diferentes, que não foi uniforme, foi diferentes, em Portugal, na França, na Inglaterra, na Alemanha, Itália. Então, falamos um pouco sobre isso, foi? Então, agora nós vamos dar seguimento à nossa aula falando sobre os reinos ibéricos, que desde a época do Império Romano, de formação ali dos reinos germânicos, a Península Ibérica, onde hoje situa Portugal e Espanha, ela recebeu forte influência cristã, porém, ali no século VIII, boa parte da região ela foi conquistada por muçulmanos, vindos de onde, professora? Do norte da África, que ocuparam a Península Ibérica ali entre o século VIII e século XV. Em virtude da ocupação muçulmana, muitos cristãos se deslocaram para o norte da península e ali formaram reinos como Leão, Castela, Navarra e Aragão. Vamos falar agora sobre a formação de Portugal e Espanha. Vamos dizer aqui agora que a formação do reinado de Portugal ele acontece ali após a expulsão dos muçulmanos do território português no período denominado pela história de a Reconquista, ou seja, quando se reconquista ali boa parte do que tu perdeu, tá bom? Então, a dinastia de Borgonha, ela consolidou no poder com a morte de Dom Fernando. A sua rainha Leonor queria entregar o reino para quem, professor? Para sua filha Beatriz, que era casada com Dom João I, rei de Castela, ou seja, lá da Espanha. Mas só que os comerciantes, eles eram contra essa ideia de anexar Portugal a Castela, ou seja, Portugal a Espanha. Então, para isso, eles resolveram lutar. E o que eles fizeram? Eles foram contra essa união e recorreram ao irmão bastardo do rei falecido. Quem que é irmão bastardo ali? O que é bastardo? É o filho feito fora do casamento, vamos dizer assim, né? Um filho que nasce de uma união ali que não é do matrimônio. Então, ele é fora. E ele era quem? Ele era mestre da Ordem de Avis e, com isso, houve a Revolução de Avis, e que proporcionou a Portugal a garantia de seu reinado com sua independência. Já ali o reinado da Espanha também se consolidou com o reinado após a expulsão dos mouros, ou seja, após a expulsão dos mouros, o reinado da Espanha se consolida, tá? Na cidade de Granada. Os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela se uniram pelo casamento para manter a expulsão dos muçulmanos e após isso a Espanha ela se formou no reinado, que para implementar o sistema da balança favorável era preciso ter a acumulação de riqueza. E como que ele ia fazer essa acumulação de riqueza? Cobrando mais impostos, ampliando o seu reino, conquistando áreas onde havia riquezas, questão do casamento, a diplomacia, as conversas, os acordos em si. Vamos falar sobre a formação da França, que a história da França ela se inicia ainda no século IX a.C., quando tribos célticas chegaram à Gália, onde hoje se encontra o território francês. Na época, liderados pelo então imperador romano Júlio César, as tropas derrotaram os gauleses e conquistaram a região. Por volta do século X, a dinastia de Capeto iniciou um processo de unificação dos feudos na região da atual França. Então, os capetingios, que contribuíram para a centralização política da região, podemos destacar Augusto, 1180, aí falecido ali em 1223, temos Luís IX também aqui,
tivemos também o Filipe V, o Belo, não, Filipe IV, o Belo. E as principais medidas tomadas por esses reis foram conquista de territórios, unificação da moeda, criação de um exército nacional, fortalecimento dos tribunais nacionais e ampliação dos tributos, que passaram a ser cobrados também pelos membros da Igreja Católica. Passando aqui para a formação da Inglaterra. Nós vamos trazer nessa nossa fala sobre a formação da Inglaterra pontos cruciais que marcou realmente a formação da Inglaterra, tá bom? Então, em destaque aqui, iniciamos com o território da atual Inglaterra. Ela foi habitado pelo povo celta desde os meados do século V a.C. Entre os anos de 43 a 410, ocorreu a ocupação romana. A província da Inglaterra ela foi administrada pelos romanos nesse período. Já ali no século V ocorreu a invasão do Império Romano pelos bárbaros. A região da Inglaterra foi invadida e dominada principalmente por três povos germânicos, justos, ângulos e saxões. Esses povos germânicos expulsaram grande parte dos celtas e romanos que habitavam a região. Pulando ali para o século X, a região ela foi fortemente atacada pelos vikings, porém resistiu e se fortaleceu. No ano de 1066, Guilherme, o Conquistador, venceu o rei saxão Haroldo na Batalha de Hesque e foi coroado rei. Tem início o processo de unificação e formação da Inglaterra. No final do século XII, foi marcado por grande instabilidade política. O rei Ricardo Coroado de Leão foi participar da Terceira Cruzada e foi capturado, tornando-se prisioneiro do Duque da Áustria. Nesse período, a nobreza inglesa ganhou grande poder no reino. Na Baixa Idade Média, principalmente no século XV, ocorreu o processo de fortalecimento da monarquia inglesa. No século XVI, no contexto das reformas religiosas, nós vamos estar falando sobre esses adventos, essas situações que vão acontecer ainda. Vamos nos aprofundar. Sobre as reformas religiosas, o rei inglês Henrique VIII rompeu com a Inglaterra, com a Igreja Católica, quer dizer, então ele rompe com a Igreja Católica e funda a sua nova igreja, que é a Igreja Anglicana. São assuntos que nós vamos tratar ainda mais, tá bom? Impulsionado pela Revolução Industrial no século XIX, a Inglaterra tornou-se uma das grandes potências mundiais ao liderar o processo de neocolonialismo. No período em que houve um grande enriquecimento do país ao explorar regiões da África e da Ásia, foi o período de formação do grande Império Britânico. Eu trago aqui para vocês algumas palavras que surgiram no decorrer da nossa fala, da nossa aula, para que vocês possam entender o significado delas. Então, península, porção de terra cercada por água em todos os lados, menos por um, pelo qual se liga ao continente. Ou seja, o lado que liga ali o continente, ele não é cercado por água. Condado, território, na Idade Média era administrado por um conde. Dinastia, uma série de monarcas ou soberanos de uma mesma família que sucedem no trono, ou seja, morre um, aí vem o outro, sempre da mesma família, tudo bem? Então, alunos, por hoje é só, me despeço de vocês e até a próxima aula, tá bom?